Eu bem sei que eu comecei esse ano empolgadíssima, mas estou assim, estão para tirar minha carteirinha de leitora, porque realmente a gata não tá fazendo jus. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o que eu tô lendo. E como eu já falei, já adianto que assim, estou começando vários livros, mas terminando são outros 500. Realmente, desde fim de fevereiro, é como se eu estivesse sendo uma grande leitora. Mas estou fazendo o possível para que, eu ao menos engate em alguma leitura. Não acho que seja nenhuma ressaca literária, nem nada. Acho que simplesmente algumas coisas que estão acontecendo na vida no momento estão me fazendo, ter menos energia para ler, para ir durante um livro todo e etc. Eu também estou com alguns outros projetos pessoais mesmo que acaba tirando, essa vontade, de eu ler do início até o fim. Mas eu comecei alguns. Hoje a gente vai falar, sobre isso, sobre alguns livros que eu estou lendo e livros que pretendo ler para o próximo trimestre, Eu geralmente faço todo início de mês, na verdade não, todo fim de mês eu faço uma lista, uma TBR, mas sempre eu cumpro, Como eu falei também no vídeo de metas, às vezes eu faço essas listas, mas nem sempre eu cumpro e também tá tudo bem. Mas eu sempre faço no fim de todo mês livros que eu gostaria de ler pro próximo mês. E aí eu vou falar pra vocês, mas assim, num sentido de trimestre. E até porque depois eu vou mostrar pra vocês que tem leitura conjunta rolando, que eu montei, vou participar de outras, então assim, tá aí no conjunto de um trimestre, por quase, basicamente 3 meses para ler determinados livros. Então assim, enfim, a gente vai conversando. Eu vou começar por Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Se você assistiu, o vídeo metas desse ano, eu tinha colocado, algum livro de Jane Austen para ser como meta. Naquele vídeo, eu acredito que eu usei Emma para exemplificar, mas a verdade é que eu gostaria de ler qualquer livro de Jane Austen esse ano, Então eu escolhi Razão e Sensibilidade. Ele parece um calhamaço, mas ele não é um calhamaço não, ele tem 400 e pouquinhas páginas, 480 páginas, então ele é bem ok, Eu já comecei a ler, mas eu ainda tô no início, eu tô na página 130. Mas esse livro aqui, eu sei que essa história é relativamente conhecida, porque tem o filme, eu não vi o filme ainda, eu não quero ver o filme, eu não sei nada sobre essa história. Sendo bem sincera, eu não sei nada, Até porque eu não vi o filme e tal. Por enquanto, o que eu sei, da sinopse dessa história, é que vai contar a história dessa família, os Dashwood, especificamente duas irmãs, que é a Elinor e a Marianne. Uma representa a razão e outra representa a sensibilidade. Elinor é uma irmã muito centrada, não é dada a muitas emoções, ela é uma pessoa muito mais fechada também, não tira conclusões precipitadamente. Ela é uma pessoa muito mais sensata. Já a Marianne, que é uma irmã mais nova, E Marianne é essa pessoa dada a muitas emoções, é aquela emocionada de carteirinha, entendeu? Esse negócio de ser apático não é com ela, essa parada de você não falar o que você quer falar mesmo também não é com ela, de não demonstrar, não é com ela. A Mona é emocionadíssima. Pelo que eu percebi, a gente vai acompanhar, a vida dessa família. A mãe também é uma pessoa um pouquinho mais emocionada, então Marianne parece muito mais com a mãe. E aqui no livro acontece que o pai delas, o pai dessas meninas, são 3 irmãs, o pai dessas meninas, esposo da mãe aqui, falece. E ele tem um herdeiro, que é um filho de outra mãe, de um outro casamento, que é uma pessoa muito da sua mesquinha. Mas ele é casado com uma mulher muito mais mesquinha. Então,
Como a gente já sabe como funciona isso, a gente vê isso em Orgulho e Preconceito, ele é o herdeiro homem, as coisas vão ficar basicamente pra ele, né? A casa fica pra ele, o velho morre num dia, tá 2 dias, a nora maluca tá lá dentro da casa querendo expulsar as mulheres, gente. Basicamente isso. É sempre uma fofoca de família, né? Porque Jane Austen adora escrever sobre essas famílias no campo, que é exatamente o que ela viveu também, né? As coitadas são expulsas da própria casa. Então, assim, me conta se vocês gostam de Razão e Sensibilidade. Tá? Eu tô aí no projeto de ler, né, todas as obras de Jane Austen. Eu escolhi pegar Razão e Sensibilidade porque eu sei que é um dos mais famosos também, muito conhecido, muita gente gosta, né, apesar de ter sido o primeiro, né, livro da Jane Austen. O próximo é Novelas Completas do Tolstói, né? Eu não sei aonde que eu já falei disso. Eu já falei em algum vídeo aí, né, gente, sobre esse daqui. Ele estava na minha meta do ano passado, se eu não estou enganada, porque eu queria ler as novelas antes de começar a Ana Karenina, mas enfim, não deu. E aí eu tô lendo, no caso, eu já terminei Felicidade Conjugal, né? E eu vou começar Sonata Krotzka. Felicidade Conjugal eu fiz até uma resenha recentemente. Felicidade Conjugal foi uma novela que eu gostei muito, tá? Eu favoritei. Eu acho que é uma ótima novela também para se começar a ler russos ou começar a ler Tolstói. Felicidade Conjugal vai falar sobre relacionamento, né? Então, sobre alguns embates, né, da época, né, dessa Rússia da época do século XIX e alguns embates em um relacionamento desta época. Então, assim, aqui a gente vai ter um relacionamento de uma jovem de, se não estou enganado, 16, 17 anos, mas bem jovem, né, o que a gente consideraria, né, pra gente, eu não sei questão de maioridade da época, mas é uma menor de idade, com um homem com o dobro da idade dela. Isso pra gente, nesses tempos atuais, já é uma coisa problemática, né, gente? Mas na época não era muito comum. E aí a gente, através desse relacionamento deles, a gente vai acompanhar esse embate que tem de poder, entendeu? Porque claramente, nessa época, era uma dominação patriarcal comum no casamento e um homem, né, assim, de quase o dobro da sua idade, com condições financeiras, com toda certeza, detém mais poder do que uma jovem de 16 e pouquinhos anos. A vivência dela por ser uma pessoa mais jovem, então uma pessoa que não viveu muita coisa. E eu não tô falando aqui que eles são ruins um pro outro, tá? Não tô dizendo que eles são horríveis um pro outro, que ele é um homem horrível para ela, mas a gente sabe que existe uma disparidade de poder entre uma pessoa muito mais velha e uma pessoa muito mais nova, né, gente? E especialmente nessa época onde, né, mulheres geralmente não trabalhavam, não podiam fazer nada. Tinha nessa novela todo o início dessa paixão, desse relacionamento, até, né, quando essa paixão estabiliza, que é comum de qualquer, né, relacionamento. A gente vai acompanhando em primeira pessoa, né, pela visão dela, e ela até comenta sobre isso, né, de que, tipo, o quanto de poder que ele tinha, porque o que ela fazia era para ele, o que ela pensava, os pensamentos dela eram dele, e tudo mais. Também tem outro embate que é entre campo e cidade, né? Porque o campo, ele representava essa versão da Rússia que ainda não era atualizada, que ainda não era progressista, e a cidade já começava a mostrar esses pensão mais capitalista, as coisas eram mais desenvolvidas, né? Então tinha mais comércio, tinha mais de tudo. Então a gente tem esse embate aqui também, e especialmente na visão de que ela se vê muito deslumbrada com isso. Ela se vê muito deslumbrada quando ela vai para a cidade, né? E ele prefere estar no campo. Também vê outro embate que é dessa paixão jovial que ela tem, porque ela ainda não experimentou nada e ele já é uma pessoa mais experiência, então assim, ele já não tem mais esses arroubos de sentimento, né? Toda essa paixão que consome, e que ela ainda tem porque ela é uma jovem, né? Ele não é mais jovem. Apesar de Tolstói não ter sido uma pessoa que estava comprometida em um relacionamento propriamente dito na época, quando ele escreveu, é uma análise muito boa, assim, geralmente de relacionamentos. Adorei essa novela. Eu não sei sobre Sonata Krotzka, eu acho que... Eu já ouvi falar que não é muito legal, eu já vi algumas pessoas que eu gosto, assim, né, que eu acompanho, que têm um gosto parecido, falaram que Sonata Krotzka não é exatamente muito bom, um pouco misógino demais, mas eu não sei, eu ainda pretendo ler. E aí outro livro que eu comecei a ler se chama Kitchen
da Banana Yoshimoto. Eu não sei se o nome dela é Banana mesmo, tá, gente? Né? Banana, não sei, tá? Comecei a ler por conta de um clube de leitura aqui de Praga, que eu acabei não conseguindo terminar ele a tempo de ir pro encontro, né, que as meninas sempre têm, um clube de leitura de só mulheres, mas eu não consegui terminar a tempo para ir, ele, né, infelizmente ele é sempre durante as minhas aulas, acontece sempre no sábado. Nós não temos esse livro traduzido, eu acho que da autora nós apenas temos Tsugumi, pela Alfaguara. Não sei porque a Alfaguara ainda não trouxe Kitchen, que acredito que chega a ser quase já um clássico contemporâneo. É um livro muito premiado no Japão. E esse livro aqui, ele é publicado pela primeira vez em 1987. Aqui, essa versão que eu tenho, né? Essa edição é a edição comemorativa de 30 anos. E aqui a gente vai contar a história de uma jovem que perde a avó, né? Começa o livro com ela perdendo a avó e era o único parente que ela tinha ainda vivo, né? Ela não tem mais os pais, né? Não tem o avô também, só tinha a avó, perdeu, né, a avó. E aí ela é convidada para morar na casa, né, dessa família, né, que é basicamente uma mãe e um filho, né, que é Tanabe, se não me engano, é a família dos Tanabe. Ela descobre que a mãe, na verdade, é uma mãe transexual, que era o pai desse rapaz, né? E aí a esposa morreu e ele decidiu que ele seria a mãe para esse filho dele. O personagem principal aqui tem um grande carinho por essa mãe, né, que acolheu ela, né, nesse momento. A gente acompanha o processo de luto dessa jovem, depois a gente também vai acompanhar o processo de luto do jovem. Essa mãe, ela se chama Érico, então assim, a Érico, ela tem um grande carinho pelo filho, ela amou tudo que ela podia a esposa que infelizmente faleceu. Ela tem um grande carinho pela personagem principal, né, que se chama Mikage Sakurai. E eu achei, assim, é um livro sobre isso, sobre essa superação de luto. Até onde eu já tô na metade, né? Mas ele é muito curtinho, gente. Ele tem 150 páginas. Eu é que realmente não continuei, então, assim... Mas é um livro sobre o luto, sobre a superação, sobre a família. Eu achei, assim, muito interessante, né, essa composição, né, de uma mãe transexual, especialmente em 1987 no Japão, que tem um pouco da marca da escrita do leste asiático, um pouquinho de me contar demais e me mostrar de menos. O jeito que a gente está acostumado a consumir livros, gente, é muito um jeito ocidental, né? É um jeito norte-americano, é um jeito, sei lá, inglês. Tomar isso como a regra, né, universal, né, que todos deveriam seguir, eu acho um pouco perelixa demais, talvez. Descansa, militante. As obras asiáticas, elas geralmente quebram um pouco isso, então deixa um pouco incomodada, porque ela foge desse padrão, né? Ela não é esse padrão ocidental. Então, assim, ele vai me contar muito, vai ter diálogos meio estranhos pra gente, né? Que parecem estranhos pra gente. Mas eu entendo que, enfim, é a forma como eles conversam, é a forma como eles tratam um ao outro, entendeu? Esse nome é Kitchen porque é uma pessoa que gosta muito de cozinha. Até porque quando a avó faleceu, ela acabou se refugiando na cozinha. Então a cozinha, para ela, a cozinha diz muito sobre uma família, diz muito sobre um lar. Então, assim, é onde ela se sente bem, é onde ela se sente em paz. Bom, e por último que eu tenho é Bunny, né, que eu peguei para ler junto com o Clube da Dai, o Raízes do Horror. Eu não sou uma pessoa que lê horror, gente, porque eu sou um pouco cagona. Mas eu peguei Bunny, eu tenho muita curiosidade, né, porque as pessoas falam tanto desse livro, gente, que ele é um livro fumaceira, que você lê, você não entende nada, parece que sempre tá num sonho, que é uma coisa muito surrealista, etc. Então, assim, se atiçou minha curiosidade, meu amigo, eu vou ler o que for. Só que, né, amanhã é o nosso encontro no Raízes e eu não terminei. Eu ainda tô curiosa, eu vou terminar mesmo que eu não termine pro encontro, né? Me desculpa, Dai. Inclusive, a gente tem Bunny já traduzido, tá bom? Tô lendo em inglês e eu acho que às vezes ela usa algumas expressões que eu não tô tão familiarizada. Não é difícil ler em inglês, tá? Ele. Mas acho que umas expressões muito específicas e algumas referências também muito específicas que eu fiquei meio assim, não sei o que você tá falando. Pelo que eu entendi, a nossa personagem principal, que se chama Samantha, ela tá num mestrado, é um programa de mestrado, mas aqui não diz exatamente se é alguma coisa de arte, eu acho, arte, literatura, escrita, etc. Enfim, ela tá nesse curso que tem essas meninas um pouco esquisitas,
que se chamam de bunny. Bunny é coelhinha, né? Então, coelhinho, coelhinha. Então, já é um pouco esquisito. 4 garotas e todas elas são muito estranhas e elas andam sempre juntos. Logo no início, a Samantha até comenta que elas, assim, elas andam, se abraçam, isso aqui, fazem tudo igual, num sentido assim, parece aquele tipo de hive mind, parece uma mente coletiva, entendeu? Que tipo assim, o que uma tá pensando, a outra tá pensando, o que uma tá falando, a outra tá falando, então assim, é uma coisa muito esquisita. Parece assim, uma seita. E aí ela é meio que chamada, né, pra participar. E assim, eu não sei o que está acontecendo. A autora, né, que é a Mona Ward, ela já começa mostrando algumas coisas um pouco surreais, sabe? Tem uma que ela chama de Cupcake. Comenta que ela deu esse nome de Cupcake porque ela é tão toda certinha, toda bonitinha, toda arrumadinha, não sei o que ela tem vontade de comer, assim, passar um garfo no braço dela. Eu fiquei assim, oi? Gata, você também não tá muito bem, né? O que eu vi de muita gente comentando é que sim, você vai terminar o livro e não vai entender muito, ou você vai odiar. Pareceu muito um livro de que você ama ou odeia. E o vídeo do GF, eu acho, comentando sobre esse livro, que ele realmente terminou, não entendeu nada, mas se você procura, você consegue entender, e existe uma certa genialidade no que ela tentou criar aqui. Não sei, mas eu estou curiosa, eu vou terminar esse livro, mas eu admito que eu tô assim... Tá, Esse povo rico dos Estados Unidos é muito esquisito. eu tô meio assim. Agora eu vou falar um pouquinho dos livros que eu pretendo ler nesse próximo trimestre, nesse próximo mês, né? São alguns calhamaços, então assim, não são vários, tá, gente? Eu vou começar por The Great Gatsby, né, o Grande Gatsby, ler ele em inglês, realmente assim para me forçar a ler mais livros em inglês, né, já que eventualmente quero estudar letras em inglês, literatura inglesa e etc. Eu admito que eu tenho uma certa preguicinha. Não é que eu não gosto do inglês, tenho muito carinho pela língua inglesa. Foi assim uma grande conquista, né, aprender o inglês quando eu era um pouco mais jovem, então eu pratico inglês já faz um certo tempo, mas eu admito que eu tenho uma preguicinha, gente. O Grande Gatsby, ele já estava na minha lista, né, de meta desse ano. Eu tinha ele em e-book, então, e eu queria ler ele físico, então eu acabei comprando aqui, né, essa versão é da Alma Classics, né, que lá no fim tem algumas notas, um material extra, né, fala um pouco sobre o Fitzgerald. Esses próximos agora, eles vão ser basicamente leitura conjunta, né? E o próximo que eu vou ler eu vou deixar a capinha aqui porque eu tenho ele em e-book, tá? Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. A Clarice Lispector, ele vai ser uma leitura conjunta agora de maio, do grupinho da Bruna. Esse é o meu segundo livro da Clarice. Esse eu não sei nada sobre esse livro, então... E eu quero ir para ele sem saber nada, não sei nem sinopse, tá, gente? Então, dizem que esse é um livro que é mais fácil, que seria melhor para começar Clarice, mas aí eu sou desse jeito, comecei com Água Viva mesmo e tá bom. Outro que vai ser uma leitura conjunta de Dona Érica é 100 Anos de Solidão, que ela dividiu para a leitura ser agora em maio, junho e no início de julho terminar. Nós sabemos que esse livro é um grandíssimo clássico, vai ter adaptação dele na Netflix, eu não sei quando, mas vai ter uma adaptação, eu gostaria de assistir. Nessa minha versão, ele é um calhamacinho de 447 páginas, né? Só que a questão é que, assim, você precisa estar investida para ler 100 Anos de Solidão, gente, porque é muito nome, é muito acontecimento, é nome parecido, tem essa questão do realismo mágico. Então, assim, eu comecei a ler quando a Jessie fez, né, a leitura conjunta desse livro também, mas eu não consegui engajar e eu não queria ler ele a pulso, né? Enfim, como eu falei antes, eu acho que a gente não quer ler nenhum livro a pulso. Mas eu já não estava muito engajada. Então, assim, para eu gostar ou não gostar de um livro, eu gostaria de ler ele com calma. Eu acho que 2 meses vai ser o suficiente, eu acho que eu não ia conseguir ler realmente em 1 mês, porque ele precisa que eu foque nele. Eu não consegui, inclusive, por exemplo, terminar A Casa dos Espíritos, que também é meio que, eu não diria um equivalente, mas é um par desse livro, né, de realismo mágico latino-americano. Eu pretendo ler nesses 3 meses, mesmo que eu não termine no tempo que a Érica tinha determinado, mas eu quero terminar. E o outro, né, que aí já é uma leitura conjunta feita por mim, né, que eu criei porque, como vocês já ouviram, acho que basicamente nos 3 últimos vídeos, Ana Karenina, né, de Tolstói.
Esse calhamacinho de pequenas 800 e poucas páginas, 840, 860 páginas, nessa versão da 34, eu separei para que a gente lesse em maio, junho e início de julho também, mas enfim, cada um tem o seu tempo. Eu separei no que eu acredito que vai ser mais confortável para a gente ler. Esse grande novelão das 9, né, digno de novela da Globo. É um livro que eu tô muito ansiosa para ler, né, então assim, eu convido você, né, se você quiser participar, eu vou deixar aqui na descrição o link pro grupo no Telegram, tá, porque eu pretendo por lá a gente discutir mais, eu colocar outros materiais que eu achar interessante, que não dê spoiler também, pelo amor de Deus. Vai ter 3 encontros, tá, um em maio, um em junho e o final em julho, mas conforme for, né, porque também depende do horário das pessoas, quando elas estão disponíveis, eu gostaria de poder fazer sprints, né, que é separar esse tempo para que a gente leia e converse, né. Vai começar agora, né, hoje é dia 30, a leitura, né, começa amanhã, mas assim, temos maio, junho e o início de julho para terminar esse calhamaçaço, esta novela, né, esta grande novela das 9. Espero muito amar, porque se terminar esse livro todo, 10 anos, gente, 10 anos que eu, idiota, me privei de ler este livro. Eu chegar no fim e eu não gostar desse livro, eu vou ficar muito chateada. Muito. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. Contem aqui o que vocês andaram lendo, o que vocês têm planejado ali. Se é que vocês planejam, né? Mas o que vocês têm planejado ali para o próximo trimestre. Me contem o que vocês estão gostando, o que não estão gostando. Vamos conversar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like, né, de me seguir no Instagram, porque, por exemplo, Felicidade Conjugal foi uma resenha de ontem do Instagram, então você pode ir lá dar uma olhada. Muito obrigada por estarem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um cheiro, meu povo!